da parte do nosso mini treinamento, nós falamos do manual administrativo, do sistema Dynamis. Então, eu preciso esclarecer que manual administrativo, todo mundo imagina que tem lá um texto, e aquele texto ele é o manual. O nosso manual, ele não é um texto, ele não é fixo, ele não é hermético, ele não é fechado, né? Ele é dinâmico. Acompanha até a história da palavra Dynamis. Ele se movimenta. E eu vou explicar por que o manual é um manual vivo. Senhores, a palavra de Deus, a Bíblia, a maioria conhece pelo nome de Bíblia, a Bíblia não é um livro com letras. Ele é muito mais. Muitos pastores, padres, falam que é a palavra viva. Só que é para a gente entender que ao ler o texto não é só intelecto. É mais que isso. Ler o texto e ter revelação. Olha, para eu ler um texto e ter revelação, eu preciso ter uma vida espiritual. Porque que são como vai ser revelado? É só espiritualmente. Então, não é intelecto. Eu leio, é intelecto. Mas o meu entendimento não é só lógico. Ele vem do Espírito Santo. Isso chama revelação. Quando eu vou para o meu manual administrativo, o meu não, nosso, da empresa, do sistema Dynamis, eu digo que ele também é vivo. Ele muda, ele tem uma metamorfose. Assim como o cristão verdadeiro tem uma metamorfose. Isso está na Bíblia. Né? Então, se eu falo que eu sou cristão e eu não estou mudando, por que mudando? Porque o nosso foco é Cristo. Ele está infinitamente distante da gente, mas nós temos que ir caminhando atrás dele, em termos de ter o nosso caráter, nossa mente e a nossa conduta mudando dia após dia. Então, o cristão verdadeiro, ele está em metamorfose, em processo de mudança. Né? E o nosso manual administrativo também, né? Também. No entanto, que eu nem consigo, às vezes, nunca consegui escrevê-lo, porque cada vez que eu vou escrever alguma coisa, muda. E por que muda? Porque eu estou tendo revelações. Bom, dentro dessa explicação, eu vou falar novamente de obediência. Na relação administrativa, o que é essa administração? É administrar coisas e pessoas. Né? Porque eu administro uma coisa se uma pessoa vai lá e mexe naquela máquina, por exemplo. Né? Então, eu administro pessoas para atuar na máquina. E esse produto de gestão, ele é um produto que é muito dependente da eficácia. E aí vem a palavra obediência. O que aconteceu lá no Éden, vocês vão falar que eu estou falando de religião. Não é religião, é vida espiritual. Para isso tem que conhecer a palavra. Lá no Éden, né, o que aconteceu? O Adão e a Eva tinham uma ligação espiritual. Né? Tinham uma ligação com Deus. Eles tinham essa ligação. Eles nasceram ligados a Deus. Deus visitava todo dia eles e tal. Tinha um relacionamento. Fala que visitava. Só que aí eles desobedeceram. Como eu ponho no plano horizontal, se eu, como contratante, se eu como líder, se eu como instrutor, falo para o meu liderado fazer uma coisa, ele tem que obedecer. E mais, eu contratei ele para fazer uma coisa. Só que entre o que eu falo na mente, que é para fazer a tal coisa, e o que na mente dele é recebido, é diferente. Por quê? Porque a minha mente, imaginando que eu sou um filho de Deus, a minha mente deve estar guiada por aquele que me governa. Por isso que eu estou nessa liderança. Porque ele me governa para eu ficar nessa liderança. A minha responsabilidade maior é com Deus. E aí o outro que orienta tinha que obedecer. Só que o outro pode ser um filho de Deus e pode não ser um filho de Deus. Pode ter uma vida espiritual, pode não ter uma vida espiritual. Ora, tanto numa situação como na outra, não quer dizer que só porque eu sou filho de Deus, o outro é filho de Deus, o que está na minha mente está na mente dele.
Tem um propósito para a mente dele entender o que está na minha mente. E o que não é filho de Deus? Pior ainda. Mas não necessariamente também o que está na minha mente também. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Quando você vai lidar com o cliente, que a relação de contratante e contratado é uma relação de clientela, né? O cliente. Você pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. E as pessoas não perguntam. Portanto, elas acham que obedecem e não obedecem. Quer ver outro fato? Coração. Tem que obedecer de coração, por amar o outro que está lhe dando a oportunidade de trabalho. Eu tenho que obedecer a Cristo, ao Espírito Santo, porque sem ele eu não teria vida eterna. Eu tenho que amá-lo, porque ele me ama muito mais, ele deu a vida dele por mim. Então, no plano horizontal, o contratado tem que amar, sim, o contratante. Assim como o contratante é o contratado. Está escrito na Bíblia, amai-vos uns aos outros. E se não tiver esse amor, e é o amor ágape, no caso, né, você não vai perguntar, deixa eu ver se eu entendi. Você vai entender o que está na tua cabeça. Então, o que o outro fala, não fala. Quer ver uma prática disso? Eu até agora, até esses dias, eu sempre tinha um intermediário entre eu e o terceirizado. Descobri que eu não posso ter. Porque eu sei que o que eu falar não vai chegar na cabeça dele. E depois a encrenca vai ser comigo, porque eu sou líder. Portanto, eu liderava mal. Eu tive essa revelação. Só que a hora que a gente vai pôr isso em prática, há muita rejeição. Onde foi um dia que eu tive, talvez eu escrevi, o dia que eu tive mais rejeição da vida. Foi que eu lembro, né? Muita rejeição. Por quê? Porque o inimigo atraca a mente. Ataca a mente do filho de Deus, ataca a mente do outro. O outro nem precisa atacar, porque já está meio dominada. O filho de Deus, ele tem uma proteção contra o inimigo. Quem não é filho de Deus, quem não tem uma vida espiritual, é desprotegido. Esse é o problema. Então, quando eu falo não obedece, ainda rejeita. Rejeita. Na cara dura. E tem poucos minutos, mas o ganho do sistema, né? O ganho do sistema, como que é o ganho do sistema produtivista, né, que está nesse nosso manual? Começa com a PTEC. PTEC é só um nome para soar legal, para todo mundo gravar, mas é uma proposta. Então, o empreendedor, ele tem que andar assim, vou propor alguma coisa. O empreendedor sempre está propondo alguma coisa. Né? E para ele propor, ele precisa ver as oportunidades. Então, todo o sistema Dynamis é criado o seguinte: olha a oportunidade, olha a oportunidade, olha a oportunidade. Mas se você tem uma mente empreguista, de empregado, você não está preocupado com oportunidade. Você que só quer ganhar aquele valor no fim do mês e fazer o seu trabalho direitinho. Muitos nem fazem o trabalho direitinho. Muitos enrolam para passar o tempo. Né? Hoje eu vejo as pessoas no trabalho, elas trabalham com uma mão no celular e a outra para uma operação física. Aí eu pensei assim, imagina uma cozinheira fazendo comida com o celular e fazendo comida. Imagina um motorista dirigindo o automóvel com uma mão só. É até proibido, tem multa. Aí o pessoal trabalha e não tem discernimento que aquilo é proibido para ele, mas ele não tem discernimento. Ele fica com o celular direto. Então esse cara não está tendo a cabeça de empreendedor, porque o empreendedor é produtivista. O empreendedor, ele vai atrás de oportunidade, ele não quer perder nenhuma oportunidade. Ele não quer, porque ele é empreendedor. Eu vou empreender esse negócio, vou empreender esse negócio. Então, o sistema, ele oferece oportunidades. Mas não adianta você oferecer uma coisa que o outro não reconhece. É tal das pérolas aos porcos. Não reconhece. E a gente errou e erra muito nisso.
que a gente insiste em oferecer para o outro oportunidade e o outro não vê a oportunidade. Porque nós somos o empreendedorismo, o outro não tem cabeça. Mas eu não posso fazer com que o sistema não caia em cima para que o outro venha a ser empreendedorista. Então ele tem que fazer uma proposta. Ele tem que pensar o que ele vai trabalhar amanhã. Ele tem que planejar, ele tem que projetar, propor amanhã, depois, semana que vem. Isso chama-se proposta técnica, em cima das oportunidades. Né? E o relatório de produção? Isso é a realização daquela oportunidade que virou, então, um negócio. Foi fechado. Então, ela tem um relatório de produção. E, para finalizar, eu vou voltar a esse assunto, que é muito importante, porque eu estou vendo as dificuldades que eu tenho no dia a dia, é o RRP, que é o resultado do relatório de produção. Então, isso está ligado a quanto que eu produzi, no tempo que eu produzi, para ver minha produtividade e meu ganho. Porque se o meu custo de homem-hora ele é maior que a minha produtividade, a minha produção, como que eu eticamente quero receber? Eu não posso receber, se por hora eu ganho 10, mas o produto que eu fiz é 5, isso, isso ofende a ética da pessoa, no plano horizontal. Imagina no plano espiritual. Porque a Bíblia é muito clara em falar de fruto. Tá? Então, eu vou continuar com esse tema, que eu estou tendo muita rejeição, e a rejeição me mostra que eu estou caminhando certo. E ao perceber que eu estou caminhando certo, eu vou ser mais rejeitado, não foi assim com Jesus Cristo. E ao ser mais rejeitado, a gente sofre com a rejeição, lógico que ninguém gosta de rejeição, mas a gente sabe que a rejeição faz parte do cristianismo, no sentido de que o inimigo sempre vai rejeitar, como Cristo foi rejeitado, né? Não tem muita novidade nisso. Então vamos agora